Bom dia, são 10 ônibus, ou melhor, 10 horas e 11 minutos. Você está assistindo ao jornal Bem News. Hoje, para vocês, nós trazemos uma reportagem especial. Se eu te perguntasse para você, caro telespectador, por que você segue a religião que segue? Você saberia me responder? Ou melhor, se eu te perguntasse quais são os princípios da sua religião, você conseguiria responder sem titubear? Pois bem, são essas perguntas que fizemos a centenas de fortalezenses. E hoje também trazemos 3 entrevistados que responderão essas perguntas e compartilharão suas respostas com nós e com vocês. É com você, âncora João Gabriel. Obrigado, João Pedro. Vamos agora entrevistar aquela moça que está sentada ali. Boa tarde, moça. Oi. Qual é o seu nome? Ana Júlia Martins, Sua idade? 16. Qual a sua religião atualmente? Adventista. Certo. Quais os principais motivos que fizeram você seguir essa religião? Gosto da história, no geral, os princípios bem justos e a história por trás dela e todo de uma forma diferente de ser contada, na verdade. Quais os principais fundamentos e princípios da sua religião? Fé e a segunda volta de Jesus, eu guardo o mandamento original de Moisés, né, e sobre o sábado, né, também que falei. São esses 3 que são os principais que a gente mais segue. Certo. E qual a sua relação de convivência com outras religiões? Eu, sinceramente, quando eu tô em outra religião, vejo os costumes, eu geralmente respeito muito, mas também me sinto estranha no meio disso. Às vezes me identifico, às vezes eu vejo as semelhanças, mais semelhanças do que diferenças, e respeito muito como são os jeitos, um jeito diferente que eles têm de adorar o único Deus vivo. Certo, obrigado. Qual a reli quais assim, no seu cotidiano, no dia a dia, de 0 a 10, quanto a sua religião influencia no seu cotidiano? 10, porque quando você tá numa religião, você muda tudo de você mesmo, né. Mas muda muito, assim, eu acho muda muito até seus costumes, o seu modo de se divertir em geral, mas muda bastante. Por isso que eu dou um 9 porque nem tanto, que geralmente já é de você mesmo, mas muda algumas coisas. Certo, obrigado, Júlia. De volta aos estúdios Bentec. Ótima entrevista, João. Agora, eu vou convocar a nossa âncora Brenda. É com você, Brenda. Bom dia, João Pedro. Estamos aqui com a Sara, Sara. Sara, qual a sua idade? 17 anos. E qual a sua religião, Sara? Eu sigo o espiritismo. Quais os motivos para você seguir essa religião? Bom, eu comecei a seguir essa religião por causa da minha avó e eu continuei nela porque nela eu encontrei as respostas que eu buscava para minha vida ter sentido. Quais os fundamentos da sua religião? Bom, nós cremos em Deus, imortalidade do espírito, reencarnação e vemos Jesus como nosso maior modelo. E qual a sua convivência diante das outras religiões? É muito boa. Eu acredito que cada fé tem o seu valor para aquele que a segue. E de 0 a 10, quanto você daria com a influência da sua religião na sua cotidiano? Eu acredito que 9, porque influencia bastante nas minhas escolhas e em tudo aquilo que eu faço. Bom, muito obrigada, Sara. Foi muito bom gravar com você. E voltamos agora para os estúdios da B News. Obrigado, Brenda. Agora é com o nosso último âncora, Ismael Lira. É sua chance, Ismael. Obrigado, João Pedro. Agora vamos entrevistar aqui um jovem. E qual o seu nome, jovem? Aquiles, Qual a sua idade? eu tenho 16 anos. E qual a sua religião? Eu sou ateu. E quais são os seus motivos de seguir essa religião? Desde pequeno, meus pais nunca foram muito religiosos, então não me foi repassado as crenças deles. Quais são os principais fundamentos da sua crença? Bom, o ateísmo, ele é a descrença, no caso. Então, eu, em particular, eu não frequento cultos e também não sigo nenhuma figura religiosa. Qual é a sua convivência em relação às outras religiões? Bom, a minha mãe é católica e a gente não tem nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com outras religiões. Como a sua religião afeta o cotidiano? Bom, não afeta muito. Eu não eu não brigo por religião, vamos falar assim. Então, muito obrigado, Aquiles. E agora passo para o estúdio Venils. Ótimas entrevistas, pessoal. Agora, nós traremos um especialista em sociologia para explicar os dados que a equipe de pesquisa da Bem News coletou.
Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Especialista Gabriel Alencar. Bem, para começar, o ponto muito importante a ser considerado da apuração da pesquisa é que nós podemos relacioná-la com os dados do IBGE, oferecidos pelo próprio IBGE em 2022. Então, você vê, né, esse crescimento dos evangélicos, né, pessoas de religião espírita, matriz africana, mas também dos descrentes, né, as pessoas ateias, no caso, mas a predominação, né, continua sendo o catolicismo, né. Entretanto, quando questionados da sua religiosidade, as pessoas tendem a dizer que não são tão religiosos, né, assim. Até porque a religiosidade não tem muito a ver com a crença em si, mas sobre a prática, né. Os cultos, né, rituais, missas que sejam, que o indivíduo participa, né, o quanto isso afeta o seu cotidiano de fato, né. E aí isso também é citado na pesquisa, né. E de fato, muitas das pessoas costumam não ir tanto, assim, né, porque houveram dois extremos, alguns que diziam que iam rotineiramente, né, semanalmente, e outros que ou nunca iam, né, ou raramente, né, às vezes, né. Então, aí você consegue entender que existe essa diferença entre os mais praticantes, vamos dizer, e os que creem, mas não são muito chegados à religião, né? Alguns creem no chamado Deus de Aristóteles, vamos dizer, que aí é uma corrente mais deísta, né? Daqueles que creem em um Deus, de fato, mas não são filiados a uma religião específica, né? E também, o que diz respeito nas tradição em si, você vê ela com um fundamento muito importante, né? Porque, veja, muitas pessoas disseram que a sua primeira experiência com a religião surgiu desde a infância, né? Desde que eram muito pequenas, né? Então você vê o que se confirma, né? Que os sociólogos clássicos como Marx, Weber, Paulo Durkheim falam sobre o papel da tradição como sociedade, como ela edifica o pensamento do ser do indivíduo, né? Por fim, um quesito também muito importante ser mencionado é a respeito da convivência entre diferentes religiões, né? Então, é um ponto realmente bem positivo, assim, apesar de que houveram certos opiniões extremas, né? Porque uns consideravam a religião como um controle social, né? Enquanto outros afirmavam que não, ela é uma forma mais lógica de interpretar o mundo, né? Até mesmo como forma de contribuiu muito ao longo das décadas, né, dos milênios, para o desenvolvimento da própria sociedade, né? Mas o ponto positivo comum desses dois extremos, dessa síntese, é justamente que ambos os lados aparentam ter, né, apesar de ter essas verdades próprias, pessoais, individuais, tentam apoiar essa convivência pacífica, né? Estar aberto ao debate sempre, né? Então, muito interessante, né, nesse país inverso, que o Brasil que nós estamos sempre abertos ao diálogo, que é o mais importante, de cima de tudo. Que reportagem incrível, pessoal. A gente percebe que o Brasil é um país cheio de diversidade religiosa. A nossa juventude está imersa em uma pluralidade de crenças. E, queridos telespectadores, esse foi o nosso Bem News de hoje. A seguir, teremos um documentário composto por Pedro Henrique e Ana Luísa sobre o mesmo tema, religiosidade. Bom dia, esse foi o nosso programa. Até mais.